O mundo de dentro nem sempre é o mesmo que se reflete do lado de fora. Hoje eu vou te contar sobre um grande e terrível inimigo da cura e libertação. Sim, é ele mesmo, a incredulidade. João, capítulo 8, a partir do verso 3, que diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que dizes? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Então Jesus, ao se deparar com as leis, ele viu que pessoa nenhuma conseguiria viver e cumprir todas as leis. Então, o que Jesus faz? Jesus nos mostra que existe uma forma diferente de você se viver, sem acusação, sem opressão. Existe uma forma de vida que te leva para a vida em si, e não para a destruição. Paulo vai falar nas suas cartas mais na frente que a lei ela dá margem para o pecado. Porque onde há lei, existe abre portas para a curiosidade que leva ao pecado. E o ser humano, ele é curioso. Já é inato, as pessoas já nascem com essa coisa. Isso já vem desde Adão e Eva. Onde se começou a incredulidade? O que levou Adão e Eva a comer aquele fruto foi a incredulidade. Pois eles tinham um relacionamento íntimo com Deus. Deus os visitava intimamente. Deus conversava intimamente com eles. Deus deu a ordem para eles. Mas eles, sendo incrédulos, eles comeram o fruto. Da mesma forma, essa incredulidade dos fariseus e dos mestres da lei da época de Jesus. Eles queriam ser os bonitos e se transparecer uma imagem para o próximo como uma pessoa certa, reta. Tanto é que Jesus tem uma passagem que ele vai dizer: façam tudo o que eles falam, mas não façam nada que eles fazem, pois são hipócritas. Eles querem passar uma imagem bonita, uma imagem de certo, uma imagem disso, daquilo. E hoje é o que nós vemos muito, meus amigos. Meus amigos, nós vemos pessoas que apontam o dedo em alguém e dizem se aquela pessoa está errada ou está certa. Ou, deixa eu te falar uma coisa, você não pode julgar ninguém. Você não está conseguindo julgar muitas vezes nem o seu nariz. Como é que você vai estar julgando alguém? Ou, vamos parar com essa incredulidade. Porque Deus não nos ensina isso. Ele nos ensina a olhar com um olhar bem digno. Pois Jesus curava no sábado, Jesus pegava nos leprosos, Jesus tocava nos coxos, nos mancos, nos cegos. Jesus abraçava as criancinhas. Jesus, ele tinha um estilo de vida que transmitia vida e não acusação, não desgraça, não miséria. Jesus nos traz esse entendimento, essa clareza do que é um estilo de vida. Por isso que naquela época, e muitos até hoje, não creram em Jesus, pois esperavam um justiceiro, esperava um salvador da pátria naquele momento, que iria tirar o povo judeu do cativo da Roma. Mas Jesus mostrou que ele não veio para justiçar, que ele não veio para guerrear naquele momento. Ele veio para nos mostrar um estilo de vida. Porque ele sabia que se ele chegasse lá, guerreasse com aquele povo lá e ganhasse, ele sabia que depois iria se destruir tudo de novo. Como aconteceu, se você for ler a Bíblia, na história de Israel, do começo ao fim. Vinha um Salvador, depois voltava. Por quê? Porque o povo é incrédulo. Aquela geração que viu Moisés sair de lá, do Egito até a terra prometida, Canaã. Tudo que aconteceu. Aquela geração que viu quando eles entraram lá com Josué. Depois de 3 gerações para frente, 4, ninguém se lembrava mais. Tinha a história contada, mas o povo já estava todo pervertido. Já não seguia mais a lei, já não seguia mais os mandamentos. Como aconteceu em várias outras passagens, quando Neemias veio reconstruir o templo, muitas pessoas tentaram criar resistência. Por quê? Porque esqueceram da palavra de Deus. Então Jesus, ele sabia, se ele visse ali, tomasse de volta, Israel se tornasse um país independente novamente, quando ele saísse, quando ele tivesse que voltar para o Pai, a obra não ia ser feita. O povo ia começar assim, pecando,
se entregando para os desejos da carne. Ele não veio para fazer algo momentâneo. Ele veio para fazer algo duradouro, de vida. Pois só aqueles que aceitando, se quebrantando, tem uma palavra. Tem uma palavra de vida para si. Uma palavra de misericórdia, de benignidade, porque aquele que é perseguido será exaltado. Então, eles, sem base para acusá-lo, Jesus, trouxeram essa pergunta que nós leu aqui agora. Trouxeram uma falácia que não tinha base, não tinha chão, porque Jesus conhecia os seus pensamentos. E se nós continuarmos lendo aqui, Jesus apenas se inclinou e ficou no chão. Se inclinou para baixo, ficou, não olhou para eles, ficou escrevendo na terra com o dedo. E visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhes: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Seja o primeiro a atirar pedra. Hoje nós queremos julgar quando alguém... Eu vou trazer agora bem contemporâneo, bem atual mesmo. A realidade de hoje de uma maneira bem nua e crua. E você tira o seu discernimento. Eu estou aqui compartilhando algo que você pode tirar seu discernimento próprio. Exemplo aqui. A pessoa vai lá, a pessoa não tem maturidade, ela se relacionou com alguém, ainda é criança, os pais não têm condição de nada, a pessoa já tem uma vida sofrida, e ela sabe, e ela se relaciona com outro alguém. E ela vai ter um filho, ela engravidou. E ela sabe que aquele filho vai sofrer, que aquele filho pode morrer logo cedo, pois ele pode querer entrar para o crime, ou fazer várias coisas erradas. Porque já começou errado. E quando algo começa errado, o que acontece? Termina errado. Termina errado. Termina errado. Isso é óbvio. Só você olhar. Então, essa pessoa, ela chega no entendimento, ela chega numa decisão que ela quer fazer. E ela decide que ela não vai ter aquela criança. Toda uma sociedade, ela se volta para aquela pessoa e acusa aquela pessoa. E querem destruir aquela pessoa. Começam a apedrejar aquela pessoa. Mas deixa eu te falar, Santinho. Você não tem nas suas mãos o poder do que é o certo ou errado. Você não tem. Isso é um exemplo que eu tô dando. Podemos pegar vários outros tipos de exemplos. Onde as pessoas querem ditar a regra do jogo. Mas elas se esqueceram que não é pessoas que ditam a regra do jogo. É Deus. É Deus, é um ser maior. Então, isso foi um exemplo. Eu não estou aqui informando de se é certo ou errado. Porém, não pertence a nós julgar se ela fez uma coisa certa ou errada. Mas ela tirou uma vida. Cara, se você é a pessoa sensata e se já leu a Bíblia, vamos botar o exemplo aqui de Paulo. Você acha que Paulo não matou uma vida? E ele tinha maturidade naquela época. Ele já era uma pessoa adulta. E Paulo tirou, não foi uma nem duas não. Mas e o que aconteceu com Paulo? Você já leu a Bíblia? Ou você tem uma Bíblia aberta na sua casa, no Salmo? Minha casa é do Senhor. Você tem uma lá na sua estante lá e você não lê ela. Tá cheio de poeira. Se for essa a Bíblia que você tá tendo, você tá sendo hipócrita. Você tá sendo hipócrita. Não sou eu que estou dizendo que você é hipócrita. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que está te revelando. Não estamos julgando. Ele te revela. Então, podemos pegar Paulo. Deus o perdoou. Por quê? Porque não pertence a nós. Isso é um exemplo, mas eu posso pegar inúmeros exemplos aqui, cara. Mas vamos voltar para o nosso texto. Depois de ele falar que tem o pecado, tira a primeira pedra. Os que ouviam foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora vá
e abandone sua vida de pecado. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É como quando Jesus curou o endemoniado e falou assim: vai para os seus e não peque mais. Jesus curou várias pessoas e o que ele falava para elas? Tua fé te curou. Vai e não peques mais. Então, vá e abandone o pecado, a vida de pecado. Ei, nós temos que trazer vida e não condenação, opressão. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós não somos a escuridão. Nós somos a luz. E onde há luz, a escuridão não prevalece. Nós somos vida. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo. E tirar. Porque quando nós julgamos, nós estamos sendo incrédulos. E não nós estamos não acreditando no Evangelho quando nós julgamos. Nós estamos sendo incrédulos. Incrédulo. Quando Adão e Eva foram incrédulos, comeram o fruto, o que aconteceu? Foi o primeiro pecado do mundo, né? Deus não os teve não os visitou como eles visitavam antes. Que ele ia todas as tardezinhas. Quando a incredulidade e o pecado está no homem, ele não se associa. Quando Jesus estava no madeiro, que ele olha e fala assim: Pai, por que me abandonaste? Deus não fala nada. É porque Deus não está onde tem pecado. Deus não comunga com o pecado. Mas aquele que o procura sinceramente com o coração aquebrantado tem uma promessa para ele. Sinceramente, ele é fiel e justo para o perdoar. Eu quero desejar um excepcional dia para você, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Grande abraço e até mais. E voltando aqui para te lembrar, dá o like nesse vídeo e compartilha com geral. Falou e abraço.